Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui o livro de Apocalipse, capítulo 5. Eu gostaria que a igreja acompanhasse comigo essa leitura. Estou trazendo essa mensagem num olhar diferente, mas não um olhar de mim mesma, mas um olhar do próprio Espírito Santo de Deus, relacionado com as situações e ocasiões coniventes com que a gente vive aos dias de hoje. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 1, diz assim, até o versículo 6, igreja. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz e disse: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Amém, queridos? Glória a Deus, podemos sentar. Se sente com a Bíblia aberta. Eu já trouxe essa mensagem falando sobre, ao mesmo instante, quando a pessoa via um cordeiro morto, e ao mesmo instante ele via um leão, que representa a raiz de Davi, que representa a tribo de Judá. Glória a Deus. Não é um paradoxo. O leão, o cordeiro, morreu para nos salvar. E o leão venceu. Diga para o seu irmão: você é vencedor em Cristo Jesus. Só nele temos a vitória completa. Amém? Queridos, nesta mensagem de hoje eu quero trazer a importância que existe na nossa vida um amigo. Mas não um amigo qualquer, mas um amigo verdadeiro, um amigo real, um amigo presente na nossa vida em todos os momentos. A psicologia afirma que o homem, ele precisa ser sociável. Ele não pode viver só. Até os índios, eles convivem juntos, eles convivem em tribos. Por isso que existe a necessidade do relacionamento entre nós. Então, eu creio que Jesus Cristo deixou a igreja exatamente para que nós viéssemos nos relacionarmos e nós viéssemos ser amigos. Quando ele diz: vou deixar vocês meus amigos aqui, cuidando do reino que eu deixo aqui na terra. O que é que ele quis dizer com isso? A partir de hoje, vocês não são mais escravos do inimigo. A partir de hoje, vocês não são mais
servos daquilo que traz a separação a vocês de Deus. E nesses próximos dias nós vamos falar sobre isso lá no livro de Efésios. Eu estou doida para encerrar, né, o livro de Romanos, para que nós venhamos saber em que posicionamento nós estamos diante de Deus, através da redenção, né, através da justificação, através da santificação. São 3 passos de salvação que a gente está trilhando até chegar na mansão celestial. Glória a Deus. Aqui é bem claro que quando João foi, passando pela prova, sendo perseguido sem nunca ter cometido um crime, mas foi para uma ilha isolada onde só tinha malfeitores, homens de alta periculosidade, por isso que tinham que ficar em alto mar para não ter perigo, não tinha como fugir de dentro das cercanias da cadeia e também não tinha como fugir da ilha, porque a ilha também era cercada de bestas feras. Então, como é que um homem santo como João, o apóstolo João, foi parar naquele lugar? Então, no meio da sua angústia, no meio do seu sofrimento, o nosso Senhor Jesus Cristo o arrebatou e revelou a ele. O próprio Senhor Jesus trouxe para ele a revelação do que houve, do que estava vendo e do que haveria de acontecer. Diácono Fabiano, venha para a intercessão, por favor. E o que haveria de acontecer. Glória a Deus. Então, o que é que o Senhor Jesus também quis mostrar ali? Você não vai ficar aqui. Você pode até estar aqui, mas não vai ficar. Eu vou arrebatar o seu espírito para que você conheça a mansão celestial e saiba de todas as experiências que são necessárias serem reveladas para que a humanidade, né, redentora, que está na redenção, os justificados, os eleitos, os meus escolhidos, saibam qual é o verdadeiro e real propósito da minha morte e por que eu estou na vida deles. Amém? Então, quais são as características para que a gente tenha consideravelmente, podemos considerar uma pessoa como bons amigos? Tem que ter características e qualidades que identifica, né, essa verdadeira amizade, é a comunhão. O amor, no dicionário do Aurélio, diz que o amigo, ele é fiel. Diz que o amigo está sempre presente nas horas de alegria, mas também nas horas de dor. Fala que o amigo fala pouco, mas ouve mais. Fala que o amigo é sempre chamado nos momentos de dificuldade. O amigo é o primeiro a ser convidado para uma festa, para uma ocasião importante na sua vida. Aqui tem um que eu risquei, porque eu e o pastor Tiago não concordamos com esta visão. O amigo sempre defende, mesmo que você esteja errado. A nossa visão não é essa. O amigo verdadeiro, né, que tenha autoridade e liberdade para isso, ele sempre tem que exortar o amigo quando está errado, para que as escamas do erro caiam. Amém? Para que a pessoa tenha um caminhar, um trilhar de caminho melhor. Precisamos, sim, das opiniões de pessoas que nós consideramos dignas e respeitáveis. Falhas, sim, também, todos nós somos. Mas nessa que eu risquei, que temos que defender um amigo mesmo que esteja errado, eu conheço pessoas assim. Eu estou olhando para elas,
que defende amigos, mesmo que estejam errados, até o fim. Porque sempre a pessoa, quando tem a visão do Espírito Santo, mesmo que aquele amigo esteja errado, ele acredita que a caminhada do chamado cristão na vida daquela pessoa ainda não foi concluída. Isso eu estou falando de um amigo cristão, que tem a visão do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sempre acreditamos que os nossos irmãos, que os nossos amigos em Cristo vai melhorar. Porque todos nós aqui, por exemplo, eu não sei até que ponto essa palavra vai chegar. Por exemplo, eu estou com uma pessoa aqui na igreja hoje, né? Eu nem pedi autorização dela para falar sobre isso. Mas ela só assistia os cultos pela live. Ela era a primeira que me procurava, ou procurava o diácono de Assis, e perguntava: de Assis, hoje vai ter live? Né? É a irmã Marluce, que está aqui hoje. Marluce Colares, que é convidada do Rogério Colares, meu irmão, né? E minha convidada também, glória a Deus. Então o que é que acontece? Hoje ela está aqui, por quê? Porque pelas lives ela ouviu a palavra tocou no coração dela, e ela sentiu que a palavra que flui daqui, né? Flui, ela está fluindo, é como um córrego de água viva do Espírito Santo de Deus. E nessa fluência, né, no fluir desta palavra, eu creio que ela também vai fruir na nossa vida. Nós vamos usufruir do que é o melhor que essa palavra pode nos dar, porque nós estamos ligados no poder desta palavra. Glória a Deus. Eu conheço uma pessoa aqui que acredita que as pessoas mudam, que as pessoas se esforçam, que acreditam que aquele amigo, que aquela amiga vai chegar no caminho final e receber a coroa de louros do Mestre dos mestres, do Rei dos reis. E ele tem nome e sobrenome. É Jesus, o Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que segurou na tua mão e te trouxe aqui neste lugar. O leão de Judá, aleluia, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, o nosso amigo fiel, o nosso amigo perfeito, o amigo que não desiste de nós. Graças a Deus que não dependemos, né, da nossa salvação, do conceito, da opinião humana, porque se fosse assim, todos nós estaríamos, ai de nós, estaríamos perdidos, não é verdade? Ainda bem que nós dependemos somente do amor de Deus, do sangue do Cordeiro de Deus, que não desistiu de mim nem de você. Diga aí para o seu irmão: ele não desiste de você, ele não desiste de nós. Não desista de fazer o melhor por ele. A primeira coisa que nós devemos estar abertos é que seja quebrados os conceitos antigos, as tradições que nos trouxe num caminhar, muitas vezes que nos trouxe sofrimento. Coisas que nos trouxe por um caminho que não trouxe edificação nem crescimento nenhum para a nossa vida. Mas o caminho que o Espírito de Deus quer que nós venhamos trilhar é um caminho novo, cheio da direção do Espírito Santo de Deus, cheio da comunhão e cheio dessa certeza de querer absorver para a nossa vida, tatuar na nossa alma esta palavra que é a verdade que liberta. Quando você aprende a usar o poder desta palavra a favor da sua vida, pode ter certeza, quando você aprende a ter comunhão com Deus, todo o teu caminhar vai ser diferente, porque todo ele vai ser totalmente dirigido pelo teu amigo, pelo meu amigo, através do Espírito dele que está conosco. Vai passar a nos orientar em todas as coisas. Glória a Deus. Nós temos tantas histórias na Bíblia de amigos, histórias belíssimas que tem como exemplo para nós, né? Algumas amizades bíblicas, como a de Abraão e de Ló, né? Que Abraão estava na sua terra e de repente teve que sair de lá
porque Deus chamou, diga assim, Deus te chamou. Saia de onde, eu ia falar em línguas, ó. Saia de onde você está e entre nesse trilho, nesse caminho trilhado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Este é o recado do Senhor. Glória a Deus. Abraão saiu. Deus chamou, ele foi. Mas o seu sobrinho Ló, toda a família acompanhou Abraão, mas ficou no meio do caminho. Eu já dei uma pregação sobre isso. Amém? Ficou no meio do caminho. Mas Ló acompanhou seu tio. Por quê? Porque eram grandes amigos. Porque Ló confiava no seu tio. Porque Ló tinha o seu tio como um bom exemplo na sua vida. E precisava daquela amizade. Diga para o seu irmão, precisamos de amigos verdadeiros. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Elias e Eliseu. Eliseu era um fazendeiro bem-sucedido. Eliseu era um homem rico, próspero. Mas Eliseu criou um vínculo de amizade tão grande com o profeta Elias. Como é que uma pessoa que tinha uma vida como Eliseu tem uma amizade com uma pessoa como Elias, que andava com peles de carneiro, com cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre? Era isso que ele comia. Era uma pessoa que tinha uma vida, totalmente diferente da vida dos demais. Mas Eliseu se tornou amigo de Elias, de Eliseu, ao ponto de Eliseu pedir a unção dobrada do seu amigo Elias e a capa. Ele ficou com a capa do seu amigo, porque a capa representa grandes coisas. Glória a Deus. Diga aí para o seu irmão, receba a capa do céu, a capa de Jesus sobre a tua vida, a unção do Espírito de Deus, limpando a tua mente, tirando todas as coisas que traumatizaram, que deixou de acreditar nas pessoas, porque o inimigo tem feito muito isso, porque as pessoas não têm tempo mais de investir nas pessoas. As pessoas não querem mais ter trabalho com as amizades. As pessoas não querem mais ouvir os seus amigos. Tem que aprender a ouvir sem falar. Diga para o seu irmão, o inimigo é sujo. E a gente tem que aprender isso. Glória a Deus. Davi e Jonatas era uma amizade tão forte. A palavra de Deus diz que a amizade deles era um vínculo no espírito. Não era na carne, era no espírito. Era tão forte, que mesmo depois que Jonatas morreu, quando Davi soube que Mefibosete estava vivo, que tinha quebrado os pezinhos aos 5 anos de idade, que morava numa vila de pessoas que viviam de doações de esmolas, ele mandou sua carruagem buscar Mefibosete, adotou aquela criança e deu toda a herdade que era dele em consideração àquele amigo. Diga aí para o seu irmão, isso é amigo. Eu preciso de amigo assim. Glória a Deus. Então, Ló, Eliseu, Jonatas tiveram grandes tristezas em serem separados, embora a história de cada um foram separações diferentes, alguns pelos seus próprios erros, alguns com alguma dificuldade nos relacionamentos, como foi no caso de Abraão e Ló, que tiveram que se separar porque os seus pastores já não tinham mais comunhão. Foram obrigados a separar, como no caso de Davi e Jonatas, que foi o próprio infortúnios da vida. Elias teve que morrer, no caso de Eliseu, e deixou a unção para Eliseu e a capa. E no caso de Davi e de Jonatas, Elias não morreu, foi arrebatado, tem razão, querido. Mas foi separado. Um grande amigo que ele perdeu, Foram separados. Glória a Deus. Então, meus irmãos, este cordeiro aqui, este leão, nas 5 primeiras dispensações da história, que é a inocência que é na época do Éden,
né? A infantilidade, a inocência daquele casal. Gente, se a gente se prestar e atinar e ficar ligado e pedir o Espírito Santo para nos revelar na íntegra algumas coisas que tem dentro da palavra de Deus, coisas que estejamos com o coração aberto e com o espírito preparado para receber, Deus revela na profundidade das letras, além daquilo que está escrito, porque a Bíblia é o maior livro que existe na face da terra. Muitas coisas aconteceram que não estão escritas aqui de forma visível, mas pode ser revelada aos escolhidos de Deus quando lerem a palavra de Deus no Espírito. Você já imaginou? João, Tiago e Pedro eram os amigos íntimos de Jesus. Quando Jesus subiu para orar, e estava orando ali naquele lugar, Getsêmani, que era o lugar da prensa, né? Então Jesus estava orando, o que foi que aconteceu? Pediu os 3 amigos para ficarem, orar por uma experiência tremenda. O próprio inimigo ia ali tentar convencer Jesus para desistir da sua morte na cruz, do seu sacrifício vicário por nós. Quando Jesus volta para olhar como é que estão os seus amigos orando, todos os 3 estavam dormindo. Alguns estudiosos dizem que era pelo cansaço da trajetória, que não era hoje que a gente pega um carro, vai buscar uma irmã, vai deixar uma irmã, né? Que eles andavam muito a pé. Então estavam cansados, mas pelas experiências que eu tenho hoje em dia no mundo espiritual, eu sei porque não aguentar o peso do momento, da presença daquele inimigo. Se alimentar, não sei se vocês, para que eu não leia a Bíblia, aconteceu várias vezes. Com aqueles de sentir o peso da presença, ao contrário, de desistir de nós. Mas Jesus disse: Pai, sim, graças a Deus por isso. Imagine Eva, sozinha, criança com fruto, um erro que às vezes tropeça ou cair no abismo. Está falando, glória a Deus, né? E ele, será que não vai? Não. Ai, perdidos. E o ansiedade aí de Judá 6. Lê essa passagem bíblica, lê ela em Ginju. Consagrado é quando a gente fala igual o pastor Tiago. Do coração. Particularmente, jejuar não é sacrifício. Sacrifício, deixar de fazer. É se separar para a igreja dele, para o corpo dele. Glória a Deus. Então, naquele momento ali, aquele homem chorando, né, achou que não ia ter salvação. Mas o Senhor disse: Eis aí o ancião, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ou seja, morreu por vocês. Cumpriu a sua missão na terra, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
E aí, a palavra de Deus na continuidade diz que olhei e ouvi a voz de milhares e milhares e milhões de anjos. Oh, glória a Deus! Você vai repetir isso aqui comigo, porque um dia nós vamos fazer parte deste coral. Quem crê nisso, receba o poder profético desta palavra. O tempo sacerdotal profético já passou. A profecia hoje, o profeta hoje é o profeta que anuncia a palavra escrita e que está em comunhão com Deus e em consagração. Não é de qualquer jeito. Amém? Vocês estão diante de um profeta, por quê? Porque eu não estou usando profecias da minha parte para dizer que você vai ficar rico, vai receber um carro, vai receber uma chave de casa, vai ficar milionário. Mas eu estou pregando o que a palavra de Deus fala, da salvação, do pecado, conscientizando uma transformação de vida através do poder do Espírito de Deus. Isso é anunciar a verdade, e só esta verdade liberta. Diga aí para o seu irmão, isso se você quiser. Jesus Cristo é educado, ele não invade, ele bate na porta do seu coração. Se você abrir, ele entra. Agora Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir de várias formas a vida da humanidade. Vamos repetir aqui comigo. Faz de conta que nós estamos no meio desse coral de anjos. Oh, glória a Deus! Digno é o Cordeiro que foi morto. Eu quero todo mundo, viu? Só para quem vai para o céu. Só vai falar aí quem vai para o céu. Amém? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. Dá glória a Deus. Sela, 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 sela. Labalabash. Kadosh, 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 Kadosh. Foi o que os anjos disseram. Kadosh. Os anjos disseram: oh, santo, 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 santo. Kadove, Kadove, Kadove. A glória de Deus está neste lugar. Uma porção, os resquícios, os respingos da glória de Deus está neste lugar. Porque se ela descesse, seríamos consumidas. Se ela descesse, todos seriam fulminados. Mas ele coloca só os sinais da sua presença, essa alegria, esse júbilo, esse poder, essa vontade de saltar, essa vontade de pular, pular nos montes, como o lírio dos vales, arrodeado de espinhos, como tem Cantares 2. Oh, aleluia! Kadosh, Kadosh, honra e glória e poder ao nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Amém, 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 amém. Glória, glória, glória a Deus. Eu não me canso de glorificar a Deus. Galai bashurimehas. Redeshemenehas. Pratura receste. Pratua na me ressamahas. O Cordeiro de Deus pegou o livro e diz: me dê, eu resgatarei o Pai, o homem, de volta para ti. Homem, gênero, a mulher, de volta para ti. Aqueles que são teus, porque a própria palavra de Deus diz aqui, ó, olha aqui, no versículo 9, e cantava um novo cântico. Diga para o seu irmão: cante um novo cântico. Coloque um cântico de vitória nos teus lábios, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua,
e povo e nação. É assim que tem na tua Bíblia? A tua Bíblia é igual à minha? Dá glória, dá glória, dá glória a Deus. Sela esta palavra na tua vida. Tu está aqui para glorificar a Deus como escolhido, ou como eleito de Deus. Toda língua confessará o nome do Senhor Jesus. Não é só os judeus, é a nação judaica espiritual. Somos nós que estamos em Cristo Jesus. Foi para isso que ele veio. Para que as outras nações, para que os outros povos, além dos judeus, tivessem o alcance. Mas mesmo assim, esse amigo inseparável, esse amigo que nós precisamos, que nunca vai nos trair. Essa semana passada eu cheguei para o meu filho e disse: meu filho, você ama tanta obra, tanto a obra, ao ponto de ter que sair no outro dia, 7 horas da manhã, ter que estar em pé. Aí de madrugada, quantas vezes na minha vida eu não fiz isso? A pessoa liga 3 horas da madrugada, está precisando de oração, de um aconselhamento, porque não consegue dormir. Ele vai dar oração, aconselhamento também, depois não consegue dormir, a pessoa vai dormir. Mas tendo que sair, sejam quantas vezes na minha vida, nessa trajetória de 25 anos, eu não fiz isso. Só parei de fazer desse mês passado para cá, porque eu precisava de um repouso. Mas vou voltar a fazer de novo, né? Então, ser amigo é estar presente nos momentos de dificuldade. Ser amigo é quando nós estamos precisando e ele pode nos acudir ali no momento que nós precisamos. Mas também ser amigo é se lembrar não só dos momentos difíceis e errados que a outra pessoa faz e realiza contra você, porque nós temos uma tendência terrível de esquecermos a bondade do nosso irmão, a ingratidão, o esquecimento dos momentos representativos que aquela pessoa foi na nossa vida no momento que a gente mais precisou. Isso chama-se um egoísmo, uma vaidade pessoal, falta de gratidão. Isso é terrível. Outra coisa, no momento de dificuldade, no momento de desapontamento, quando você der os ouvidos ao seu amigo, você guarde para você o que ele disse para sempre. Porque isso chama-se integridade. É você conseguir guardar algum momento de dificuldade de qualquer ser humano que se aproxima de você na face da terra, que vem desabafar para poder ficar bem. Mesmo que tenha diferenças depois, não faça com que esta integridade seja quebrada. Porque esse é um dos maiores e melhores e mais importantes pontos de característica de um amigo cristão, é a integridade. Glória a Deus. Você que exerce um ministério, seja de diaconia, seja de levita, e principalmente os pastores, nós temos que, de uma certa forma, aprendermos a ser solitários nos nossos momentos de diversidade. O pastor é solitário, porque jamais ele pode abrir o seu coração, as suas dificuldades, os seus problemas para ninguém, porque o inimigo ele é sujo e ele é infiel. É totalmente ao contrário daquilo que Jesus Cristo é, a luz para a nossa vida, a lâmpada para os nossos pés, o amigo fiel de todos os momentos. Porque o inimigo vai usar de uma forma ou de outra para te apontarem, para te acusarem, para te criticarem no momento da dificuldade. E isso é terrível. Isso é crime. Isso pode gerar morte espiritual de uma pessoa. Glória a Deus. Amém, querido? Então, só dê ouvido se você tiver capacidade de conseguir guardar o momento da dor da pessoa. Respeite as pessoas. Amém, queridos? O nosso único amigo verdadeiro,
Glória a Deus. É aquele que tem um cabelo branco como lã, que está lá no Apocalipse 1, a partir do versículo 1. É aquele que tem fogo nos olhos. Sabe para que é este fogo? Sabe como é que vai ser no Tribunal de Justiça, quando a gente for julgado? Vai ser assim, ó. Jesus vai ficar olhando para a gente, ó. Aí vai. Qual é o raio-x hoje mais perfeito? Qual é? Hã? Ressonância. Ressonância computadorizada. Pois Jesus vai ser a ressonância computadorizada. Vai ver até a medula da alma. Vai passar a agenda, tudo que nós fizemos. Vai ser assim, ó. Vai olhar e vai saber o que você fez e o que não fez, quem está certo, quem... É isso que me deixa em paz. Ah, você deve deixar também, amém? É isso que deve nos deixar tranquilo. Porque só Deus conhece cada um de nós, na íntegra do que nós precisamos ser compreendidos e amados. Diga para o seu irmão, Jesus te ama. Nunca que Ele vai te abandonar. Nem a mim. Nem a você, nem a mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Mas muitos rejeitam. Muitas pessoas não querem. Acham que não precisa deste amigo. Essa noite, esses dias eu estava muito cansada, resolvendo algumas coisas, uma coisa e outra, e eu estava 3 horas da madrugada, eu escutei, né? Eu fui dormir no quarto do pastor, na rede, cansada, a minha irmã foi dormir no meu quarto, aí eu peguei, aí eu ouvi aquela voz, Rosângela, eu digo, meu Deus, o Humberto está me acordando na hora dessa. Ainda fiz assim, dormi de novo. Pastora Rosângela, vamos orar? Eu digo, isso não é Humberto. Quando eu leio um homem de branco do meu lado, às 3 horas da madrugada. Então a gente é testado no nosso cansaço, né? Às vezes a gente passa uma missão para uma pessoa e a pessoa não entende, acha que a gente está querendo dar trabalho para ela, né? Glória a Deus. E não é. Quando você termina aquela tarefa, aquela missão, esse vestido aqui, eu concluí essa missão desse vestido, desse bordado. Me deu um trabalho, mas eu concluí. Existe uma história de uma mulher chamada Penélope. Não é uma história, é só uma ficção, não, é um conto. Que ela casou-se com Ulisses, e Ulisses foi para a guerra. E passou vários anos, e o pai dela já queria casá-la novamente, porque as alianças no casamento traziam muitas glórias, muito dinheiro para o reinado. Mas ela amava o marido dela, e ela não queria perder. E ela sabia, ela sentia no coração dela que o marido dela está vivo. Diga aí para o seu irmão, o seu noivo vive. O seu noivo vive. Quando tiver uma missão, faça. Enquanto eu bordava o vestido, eu me lembrava disso. O meu noivo vive. E ele vai voltar. E ele vai me levar com ele. Glória a Deus. Então, igreja, entenda que a gente serve a um Deus que entrega uma missão para a gente fazer, e nós estamos sendo observados como é que a gente realiza aquela missão. Vê se a gente conclui ela até o fim com alegria, com júbilo, porque é para as coisas de Deus. E tudo que eu faço é para Deus. Tudo que eu visto é para o meu Senhor Jesus. Eu estou no altar do Senhor, no lugar santo dos santos. Glória a Deus. Então, quando a tarefa dessa é passada para uma pessoa, que a pessoa não conclui, a bênção que ia ser reservada para aquela pessoa, se eu recebi, uma hipótese, o vestido de volta, e eu concluí a tarefa, a bênção que ia para ela vem para mim. Dá para entender? Pastora, tem isso na Bíblia? Não, é experiência pessoal. Várias vezes eu fui testada nisso. E sempre eu oriento que tudo que está relacionado a esta obra, seja festa de personagem bíblico, toda e qualquer coisa que esteja relacionada nesta igreja, ela vai trazer reflexo na vida pessoal de cada um de vocês,
espiritual e física. Pode ter certeza que nada acontece aqui por escolha da pastora ou dos pastores. Tudo aqui é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu pago um preço alto para isso. Glória a Deus, para ficar nessa obediência. Amém? O nome de Jesus é o verdadeiro amigo que deixou o trono. Deixou o trono para se assentar no meio de pedras aqui na terra. Pedras, pedras. Pedras. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, seu pastor Humberto, dizer que não se preocupe, deixe jogarem pedras em você. Porque cada pedra dessa você pega e deixa ali, ó, e vai se tornando o alicerce da sua mansão celestial. As pedras são as dificuldades, as coisas contrárias, as inimizades de graça. Inimizade de graça que a gente arranja. Quem faz a obra de Deus com amor, como vocês fazem, arranja inimigos de graça. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos rejeitam, mas precisam desse mestre, desse Senhor. Ele deixou o trono da glória, sendo servido pelos homens, pelos anjos, para estar sentado em pedras, no chão, na terra, no meio dos homens. Deixou de ser servido pelos anjos para Deus, para passar frio no meio dos seus amigos aqui na terra. Não é verdade? Quem precisa desse amigo? Quem quer esse amigo? Quem vai levar esse amigo no seu coração? Glória a Deus. Quem quer se reconciliar com esse amigo? Eu sei que a Santa Ceia é no próximo domingo, né? Mas quem quer já hoje se reconciliar? Quem quer aceitar Jesus? Ah, aceitar Jesus. Eu não imploro, viu? Eu não adulo não. Quem perde é você. Eu passo a palavra. Amém? Aí entre você e Deus. Mas a palavra de Deus diz que tem que ser confessado, né, pastor Tiago? Diante dos homens. Lá, Romanos 8:10, Mateus 10:32. Ah, mas eu não quero ser crente. Não estou mandando você ser crente. Crente todo mundo é. Qualquer um pode ser crente, porque crente é acreditar em alguma coisa. Ah, mas eu não estou preparado. Não estou dizendo que você tem que estar preparado, nem vai ter capacidade para se preparar. Quem te prepara é o Espírito Santo. Agora eu me lembrei de Moisés. Tem que tomar o passo. Tem que ir. Moisés disse assim, marchem. O Moisés disse ao povo. Deus disse, Moisés diz ao povo que marche. Marche. Tome o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Tome a primeira atitude. E o Espírito Santo vai abrir o mar para você passar com o seu pé em seco. Não vai ter nem lama para nós pisarmos. Vai ser um pé em seco, porque Deus é Deus. Eu também estou no meio deste grupo que está aqui em pé, aceitando o meu Jesus como o meu e único. Eu sou sábia, viu? Como o meu único e verdadeiro Salvador. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado. Eita, Deus de poder, louvado. Estou emocionada. Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor que vive e reina. Santo és tu, Senhor. Que nenhum da minha família se perca, Senhor. Não é porque somos melhores, mas é porque eles precisam encontrar a forma certa de te servir. Porque muitos pensam que estão te servindo, mas não estão. O inimigo faz questão de colocar escama nos olhos e comichões nos ouvidos. E isso aqui não é um encontro social, é um encontro espiritual contigo. Te louvo pela oportunidade, Senhor, de estar aqui mais uma vez confessando o teu nome. Só tu és o meu Deus. Jesus, Jesus e Yeshua, Salvador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que deu a vida por nós. Só tu és o meu Deus, só tu és o nosso Rei. Toma minha vida para ti, Senhor. Glorifica, quebra toda a maldição do passado. Me ajuda a trilhar, me ajuda a caminhar
por este novo caminho. Tenha paciência com as almas, tenha paciência com as vidas, não as critique, porque elas podem ser uma grande pérola na mão do Senhor. Entenda de uma vez por todas isso. Por mais que esteja na lama, por mais que esteja no chão, lá fora, não critique, porque pode você estar criticando um escolhido de Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Que tudo seja, Senhor, para a honra e a glória do teu nome poderoso e santo. Podemos sentar em nome de Jesus. Se você decidiu ter esse amigo, ele vai te ajudar nessa caminhada. Você vai dar uma enguinada na sua vida a partir de hoje não é mais a mesma. Eu sei que tem gente aqui que aceitou diante dos homens pela primeira vez. Glória a Deus. Jesus diz assim: nunca me deixe só. Quando você estiver triste, me procure, converse comigo que eu vou me fazer presente. Ore, me busque. Nunca me troque por nada. Nada, 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 nada. Eu sou o que é mais importante na sua vida, porque eu vou estar observando através do meu espírito em que lugar eu estou na tua vida e no teu coração. Nunca fique sem falar com Ele. Nunca deixe Ele no silêncio. Sempre o busque. Sempre clame o nome dEle. Parabéns. Tenha uma excelente amizade. Essa é fiel e verdadeira e sincera. Essa é uma verdadeira amizade. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus.